A paz do Senhor, meus irmãos. Quero falar sobre aprendizagem. Esse termo é muito importante no âmbito do ensino, da educação, e não é diferente para a educação teológica bíblica. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é o ato de adquirir conhecimento, é aquilo a qual o aluno absorve, é aquilo que faz com que o aluno tenha uma reflexão, é aquilo que faz com que o aluno mude o seu comportamento. Isso é o aprendizado. Constantemente estamos aprendendo. Desde os nossos primeiros passos estamos aprendendo. Aprendendo a tudo, desde falar, a andar e a ter algum tipo de habilidade. Então, o papel do professor é viabilizar, otimizar o conteúdo de forma que ele seja de fácil compreensão para o aluno. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é o exibicionismo de estar diante das pessoas, mas a nossa preocupação como professor é ter resultado. Mas para isso é necessário agora algo que está ligado ao professor. Para que a aprendizagem seja alcançada, é necessário ter a didática. O professor tem que ter uma didática. E o que é a didática? A palavra didática, ela vem do grego. Didatike é a arte ou a técnica de ensinar. E ela está implícita, ela tem uma ênfase no professor. A ênfase da didática está voltada exclusivamente no professor. Porque é ele que vai pegar o conteúdo e disponibilizar de uma forma fácil, de uma forma compreensível. E para isso é necessário que esse professor ele domine um método. E dentro do método, ele precisa responder algumas perguntas ou fazer algumas perguntas. A primeira delas é: qual o conteúdo? O conteúdo é aquilo a qual está pré-determinado na temática da escola bíblica dominical. Em um primeiro momento, em uma forma mais ampla, temática de 3 meses. E depois, a sua lição semanal, a qual ele vai ministrar dentro de um título. E esse título, o professor segue. E ele vai seguir isso de que forma? Pautado, baseado na palavra de Deus. Então ele tem a revista que tem origem na palavra de Deus. E ele vai percorrer, ele vai caminhar com os alunos dentro da palavra de Deus, de forma que os alunos consigam absorver conhecimento bíblico. E como que ele vai fazer? Mas antes do como, é necessário o professor ter um entendimento. Ele só vai falar das coisas inerentes à revista e à Bíblia? Não. Ele não está preso, engessado a isso. Ele pode, sim, trazer conteúdo extra. Ou ele pode falar sobre filosofia. Ele pode falar sobre autores seculares. Ele pode falar sobre atualidades. Ele pode falar sobre questões que envolvem o tema, exemplificando, contextualizando, de forma que o aluno consiga uma compreensão daquilo, assimile melhor o conteúdo. E aí vem um outro ponto muito interessante dentro dessas perguntas. Como que eu vou ensinar? Ora, a forma de ensinar para a criança, ela é muito diferente da forma de ensinar um adolescente, de ensinar um jovem, de ensinar um adulto. São situações diferentes. O professor necessita compreender quem é o seu público. Qual as características do seu público? Ele é mais introvertido? Ele é mais expansivo? Ele é mais comunicativo? Ele participa mais, participa menos? Ele tem dificuldades de leitura? Ele não gosta de que os professores façam coisas descontraídas ou fale coisas descontraídas, ou essa turma gosta de um professor mais descontraído? Ou seja, o professor ele deve compreender a sua audiência. A partir do momento que ele compreende a sua audiência, ele consegue preparar uma aula voltada
a atingir aquele aluno, que é o patos, do grego patos, né? Que é o atingir, que é o minar, ferir, e o ferir de uma forma não complicada, não de machucar, não de trazer problemas, mas a palavra patos, ela vem de doença, sabe? É de como você atinge esse aluno, você atinge a emoção dele, você atinge o seu espírito, mas de que forma? Positivamente. Positivamente. E a outra pergunta, qual a forma de avaliação? Como que eu vou avaliar esse aluno? Eu vou fazer um questionário? Eu vou propor uma roda de conversa? Eu vou propor um debate? Eu vou fazer uma atividade e, mediante essa atividade, eu vou avaliá-los e dar um prêmio final? O prêmio será algo comestível? Um chocolate? Vai ser uma nota? Vai ser um elogio? Enfim, o reforço positivo em cima disso depois, para que o aluno ele entenda e ele faz, oxe, que legal, eu fui elogiado porque eu fui bem na aula, eu consegui absorver melhor isso. Esse reforço positivo, ele é importante dentro do nosso contexto de ensino. Então, o professor precisa fazer essas perguntas. Primeiro, qual o conteúdo? Posso trazer outro conteúdo de fora? Posso. Depois, como? Como que eu vou fazer isso? Ora, eu vou entender primeiro a turma a qual eu vou ministrar. E depois eu vou fazer o quê? Qual é a forma que eu vou avaliar para que eu possa fazer as correções dentro daquilo que ficou deficitário na mente do aluno? Como que eu vou avaliá-lo de forma que eu veja que houve um aproveitamento? E depois o reforço positivo. Mas isso não é só isso a questão de compreensão da didática. Nós precisamos aprofundar. Quando eu digo aprofundar, meus irmãos, nosso objetivo aqui não é exaurir todo o assunto, porque é uma fonte muito ampla essa questão. Isso são coisas que nós vemos nos cursos de licenciatura, nos cursos voltados à formação de professores. Mas, de alguma forma, nós precisamos, pelo menos, ter um pouco de compreensão, ou a base de compreensão, já que é o nosso ofício ministerial na casa do povo de Deus, onde o povo de Deus se reúne, né? Onde o Senhor se faz presente. Então é necessário esse aprofundamento. De que forma? Só o fato de você já estar assistindo esse vídeo, isso já demonstra que você tem interesse em melhorar as suas aulas, que você tem interesse em se melhorar, que você tem interesse em se apresentar perante seus alunos com algo a oferecer de forma positivamente. Então isso é interessante. Desde já eu louvo ao Senhor por sua vida, pelo seu interesse de aprimorar, de se aprimorar para a escola bíblica dominical. Resumindo, fechando, a didática ela é uma prática, e uma prática com ênfase no professor. E ela pode ser vista, e eu quero colocar aqui a didática como arte, é a sua habilidade, é a minha habilidade, é como que eu me porto diante do meu ofício de ministrar aula. E a outra didática é a didática técnica. Essa didática técnica envolve o recurso que eu vou utilizar, envolve os métodos que eu vou utilizar diante da minha aula. Portanto, meus irmãos, era isso que nós tínhamos como objetivo, de oferecer um conteúdo, algo para que os irmãos possam ter uma ferramenta a mais, que melhore, né, que aperfeiçoe, e assim nós possamos prosseguir. Peço que não esqueça de, se isso foi útil ao irmão, à irmã, dá um joinha aí, se inscreve no canal, vou estar disponibilizando conteúdo cada vez mais, orem por nós, coloque comentários, sabe? Nós não somos os senhores da verdade, mas num conjunto, como igreja, como corpo, nós conseguimos nos ajudar de forma que todo o corpo possa usufruir dos recursos, do melhor que tem no meio dele, né? No caso, a igreja. Então, meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado. Fique com Deus e a paz do Senhor.